Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho particular e essa pessoa ela tem sido usada por Deus através da sua voz, através dos seus louvores e ela tem conquistado muitas pessoas com seu carinho, com seu carisma. Eu estou hoje com Fafá. Fafá, fala um pouco de você, essa pessoa maravilhosa que a gente, da sua família que é extraordinária. Eu só tenho a agradecer esse convite que eu fiz a você. Vai ser um aprendizado para todos nós. Então, fala um pouquinho de você. Paz do Senhor, povo de Deus, o prazer é todo meu. Esse é um projeto incrível, é um projeto maravilhoso que, além de podermos nos expressar, né, contar um pouco da nossa história, é mais um projeto do Senhor para alcançar vidas. Então, estou muito feliz de fazer parte desse projeto, estou muito feliz de estar aqui hoje com meu irmão na fé. Nós fazemos parte do mesmo ministério para a glória de Deus e eu estou feliz. E assim, a felicidade não é só nossa. Todo mundo que está assistindo está esperando, né? Quando eu comecei a anunciar na igreja, gente, vai ser Fafá, todo mundo já ficou animado. Fafá, vamos começar, como diz o ditado, pelo início, né? Sim. Como é que foi a sua conversão? Quando Cristo chegou na sua vida? Como você começou a conhecer essa graça maravilhosa que a gente vive? Eu acho que eu passei por um processo no qual a maioria dos cristãos que vem do mundo passou. Eu me converti em 2007. 2007 eu conheci o Senhor e através da dor, né? Eu terei a oportunidade um dia de contar todo o testemunho. A gente tem Mas, tempo, vai embora. se eu soubesse quanto é longo. Mas eu não me firmei logo de primeira, né? A idade, quantos anos você tinha mais ou menos? 25 anos. 25 anos por aí. Na verdade, eu fui acometida por uma enfermidade e pessoas ali do meu meio me levaram para a igreja, fizeram campanha de oração e ali o Senhor trouxe cura sobre a minha vida. Era um problema de saúde muito sério. E naquele momento, eu posso dizer que eu fui pela dor, mas eu não me firmei, porque muitas das vezes a gente ouve a voz do Senhor, mas acaba não reconhecendo. Então, a verdadeira conversão, ela vem quando você ouve a voz do Senhor e você aceita, você recebe, você reconhece, né? Então, eu passei longos anos ainda, após isso, cantando no secular, e até chegar aqui. Eu fiz um voto com o Senhor, que o meu desejo, o desejo do meu coração, era cantar exclusivamente para o Senhor. Só que antes disso, Deus usou pessoas para dizer que se eu não parasse de cantar, eu iria perder minha voz. E isso aconteceu em cima de um palco, em Fortaleza. Essa pessoa chegou e... Várias pessoas. Vou dizer que Deus usou 3 pessoas especificamente para dizer, assim, no meio de cultos, no meio de congressos, se você não parar de cantar para o secular, Deus ele vai tirar a tua voz. Vai chegar um ponto que você não vai nem sussurrar. Meu Deus. E aí eu falava, para que esse tipo de constrangimento, para que esse tipo de profecia? Eu ficava com vergonha, ao mesmo tempo duvidava, porque o meu coração não estava ali onde tinha que estar. Até que eu fui fazer um final de semana de show em Fortaleza, e lá o Senhor ele tirou minha voz no meio do show. Fiquei fazendo mímica. Meu Deus do céu. Mas, assim, de perder a voz, de você não conseguir... No meio tipo da assim, música. rouquidão ou não? Não, rouquidão não. Nada. Acabou. Minha voz, eu perdi a voz, nem sussurrava. E aí eu desci pro camarim, chorando. Pedro Isaac era pequeno. Pra você ter uma ideia, eu tive que escrever num papel. Eu perdi a voz, eu não sei o que aconteceu, só que eu sabia no fundo. Mas como subir num palco, profeta, né? explicar para as pessoas que Deus tinha falado comigo, Deus tinha me chamado, pessoas bebendo, pessoas ouvindo música, como falar? Mas eu falei, Senhor, no meu coração, se a minha voz voltar, eu vou subir naquele palco, eu vou explicar e eu vou renunciar. E assim eu fiz. Minha voz foi voltando aos pouquinhos, e aí eu subi naquele palco, peguei o microfone e falei, gente, eu sou cristã, eu sou convertida em Cristo Jesus. E o que aconteceu aqui, eu já sabia que a qualquer momento poderia acontecer. Então, no camarim, eu fiz um voto com o Senhor. Então, eu estou deixando, eu não vou terminar esse show, não vou fazer, isso era na sexta-feira, não vou fazer o de amanhã, nem o de domingo. E eu vou cantar para Jesus. Isso eu tinha assinado um contrato. O empresário já estava lá só misericórdia, falando assim, vai ter que pagar a rescisão.
Eu falei, o senhor sabe que eu não tenho esse dinheiro. E o senhor foi acalmando o coração daquele homem, ele tinha pago a minha passagem de avião, estava dependendo dele para voltar, enfim. Meu Deus. Eu gosto de falar, e eu estava meditando sobre uma passagem da Bíblia, que é sobre aquela que Jesus está na cruz e tem dois ladrões. E eu comecei ouvindo um podcast, assistindo e escutando, e o cara falou assim, não, os cristãos, eles só aceitam quando eles estão perdidos, quando eles estão... Esse negócio de cristianismo, isso é tudo fácil. E aí eu fiquei pensando nos dois ladrões. Deus não quer que nós venhamos aceitar ele na cruz. Naquele estado da cruz, no estado final da sua vida. Muitas pessoas aceitam Jesus no final, quando está tudo já para acabar. Deus quer que você tenha uma vida com ele. Só que, se for naquele momento, amém. Mas imagine a vida que você poderia ter com Deus e você não está. Mas o pessoal, eu acho que ficou curioso. Fala um pouco antes da conversão. Quem era Fafá, né? Aonde você estava. Para a gente entender esse cenário. A gente sabe que Deus ele faz coisas extraordinárias. Então conta pra gente quem era Fafá antes. Então, antes dessa situação, antes de ser acometido com essa enfermidade, eu comecei a cantar aos 7 anos de idade. Então, ainda criança, meu pai me acompanhava. E aí eu passei por várias bandas. Foram 25 anos de banda de forró. 25 anos de palco, 25 anos de grandes públicos, 25 anos de viagens, conhecendo... Eu conheço o Brasil todo, de ponta a ponta. Né? E quando eu olho para esse tempo e para Fafá hoje, eu vejo que mesmo durante todo aquele tempo, o Senhor, ele vinha me preparando. Por quê? Eu passei aos 14 anos pela banda Magazine, banda Tatuagem, Cacau com Mel, Toca do Vale, Colo de Menina, Baby Som. Então, tem muitas pessoas aí que conhecem, né? Esse povo todo. E Deus, ele já me guardava. Deus, ele já falava com sim, você, no seu íntimo, sim, já. Sim, porque esse tempo de banda, ou seja, aos 7 anos de idade, você começar a viajar, você fazer parte de um grupo. O Grupo Magazine, eu tinha 14 anos na época. Então, eram os monstros da época, musicalmente falando, estavam selecionados ali. É tanto que muitas das vezes eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu era só uma menina que saiu da roça. Eu estava conversando ontem sobre a roça. Vamos ter que falar sobre a roça. Vamos ter que entrar nesse... Só uma menina que saiu da roça, com pais agricultores. E Deus, ele me preparou. Deus, ele me preparou para conhecer o mundo, para conhecer pessoas. Deus, ele me preparou para estar aqui hoje. Mas foram 25 anos, após esses 25 anos. Minha última banda foi Baby Som, em 2015. E aí eu comecei a trabalhar com eventos corporativos, com orquestras, né, pela Scala Show aqui da região e a Orquestra Prisma. Fiquei muito tempo trabalhando com casamentos e buffets. Por que eu falo de preparação? Porque hoje eu trabalho com esses buffets, só que hoje com o ministério, com um segmento completamente voltado para o gospel, para a música cristã, mas o Senhor preparou todo o cenário, o Senhor preparou o trabalho, o Senhor preparou o lugar, então foi cuidado de Deus desde o início. Eu gosto de falar, e para você que está assistindo, fica essa dica especial. Às vezes você está com dúvida, mas Deus está me dando essa direção, como Deus deu a direção a Abraão. Sai da tua tenda, sai da tua... e vai. Cara, se Deus está falando contigo, vai. Porque Ele é o Deus que vai cumprir e é o Deus que vai te sustentar. Sim. E é o Deus que tem sustentado. Eu temi. Por várias vezes o Senhor me chamou e eu tive medo. Porque eu tinha uma casa para manter, eu tinha contas para pagar e o único meio de sustento era a música. É disso que nós estamos falando aqui e para você que está nos ouvindo. Como o irmão Nathan acabou de falar, quando Deus falar com você, ouve e vai sem medo. Vai. Porque quando eu fiz esse propósito com o Senhor, e eu só sabia cantar, eu não sabia fazer outra coisa. E eu falei assim, Deus, abre uma janela, não precisa ser uma porta, não. Porque Deus, ele conhece o desejo do nosso coração, conhece o nosso íntimo. Louvado seja Deus por isso, que muitas das vezes nós não precisamos provar nada para ninguém. Sim. Porque o Deus que nós servimos nos conhece, conhece o nosso interior, as nossas intenções, e Deus sabia qual era a minha intenção.
E aí Deus preparou um casamento. E eu não tinha banda, Isso não tinha foi ministério. pós esse evento. Sim, foi há 3 anos atrás. Foi há 3 anos atrás, eu ainda fazia parte das orquestras. E para você ver, eu cantava nas orquestras, mas as igrejas me convidavam, e eu sempre fui muito sincera. Mas eu ainda canto o secular. Não cantava barzinho, não cantava, mas eventos corporativos sim, eu cantava, fazia casamentos, aniversários, eventos fechados. E eu era muito sincera. Quando uma igreja me convidava, eu sempre falava, eu ainda canto lá. Não, mas nós queremos você aqui. Porque foi o Espírito Santo de Eu já estava Deus. trabalhando. Sim, eu não tenho dúvida disso. Deus me deu o primeiro casamento. A minha primeira banda gospel foi montada aqui dentro da Nova Vida, para a glória de Deus. Os irmãos me ajudaram, o guitarrista era Jefté, era Marquinhos na época, o baterista, o nosso pastor João Filho, fazia violão. Nós montamos um grupo maravilhoso, uma banda maravilhosa. Deus me deu o primeiro casamento. Quando eu fiz o primeiro casamento, eu falei assim, sim, Deus, e agora? Chegamos aqui e agora o que eu faço? Fui lá na banda e falei, não vou mais cantar com vocês. Aí fiz um casamento. E agora? Deus me deu um casamento por mês. Meu Deus. Todo mês Deus me dava um casamento. Esse povo casa, né? O povo pra casa. E nós continuamos fazendo trabalho lá para a glória de Deus, mas o ministério Fafá Feitosa é um presente do Senhor, foi algo preparado pelo Senhor. Fafá, eu quero saber. Olha só onde eu vou chegar, hein? A gente está falando sobre como a vida nos prepara e como Deus, ele é tão perfeito que a nossa caminhada é a preparação para o nosso ministério. Jesus, ele foi preparado do ministério da cruz e eu acredito que ele foi forjado na vida dele para isso. Vamos para a roça. Vamos para a roça! Como é que foi, assim, como é que era essa vivência? Porque a gente vive num mundo tão urbano que as pessoas, elas não sabem mais o que é isso. Sim. Poucas pessoas, eu acredito que o Nordeste sabe muito mais sobre isso, porque ainda se tem muitas pessoas que gostam desse estilo de vida, mas como era lá? Às vezes as pessoas olham para a Fafá e acham exatamente isso, que a Fafá é muito urbana. Eu conversei um pouquinho com o irmão, sua esposa, e eu nasci na roça. Eu não só morei na roça, como eu nasci na roça. Nós morávamos na Bahia, minha mãe grávida de mim, e viemos passear na casa dos meus avós, no sítio, ali perto de Abaiara. Eu nasci na capital de Abaiara. Meu amigo! Detalhe. E lá eu nasci. Nasci em casa, nasci no sítio, nasci numa casa de taipa, nasci numa casa que o telhado era de palha, nasci numa cama que ao invés de colchão, ela que era esteira de palha, água de pote, panela de barro. E talvez as pessoas que olhem para mim hoje não nem imagina, né? Mas eu fui muito feliz ali e aprendi muito. Então, o tempo que eu fiquei foi pouco, porém, saía para trabalhar e sempre voltava. Como era meu pai que me acompanhava, eu sempre estava no urbano e voltava para o rural. Então, eu comecei cedo a ir para a cozinha. O meu pai colocava muitas tarefas de roça, colocava trabalhadores, e quem fazia a comida? Vocês precisam provar. Agora que ela falou, eu não tenho mais desculpa. O domingo tá garantido. E deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre isso, que é interessante, que minha mãe me colocou para trabalhar muito cedo, na cozinha. E eu queria brincar de boneca. Eu falava assim, mas eu não tenho tempo de brincar. E eu lembro que quando nós mudamos para a cidade, olha isso, nunca fui uma filha mal criada, nunca fui uma filha que apanhou do pai e da mãe, não. Morei na roça, mas aquela filha que ouve, aquela filha que obedece, exatamente. Então, eu cheguei na cidade e a vizinha sempre me via fazendo as coisas com a minha mãe. E ela falou assim, a sua mãe não pode me explorar desse jeito. Você sabia que você pode denunciar? Olha isso, gente, há anos atrás. Meu Deus do céu, que vizinha é essa enviada? Claro, mas aí eu fui chantagear a minha mãe. Eu disse, a vizinha falou isso, a senhora vai amenizar aí o negócio. Aí, e minha mãe... Mas deu certo a chantagem? Não, eu recebi uma conchada de pau na cabeça. Pronto, foi a primeira vez que eu aprendi. Deu super. Nunca certo. mais eu toquei no assunto. Mas eu sou tão grata à minha mãe, a essa época, porque isso
formou a dona de casa que eu sou, a É, esposa que eu sou, a mãe que eu sou. Então, eu sou muito grata à minha mãe, a roça. A roça me ensinou muita coisa. às vezes Então, você olha para essa história e você pensa assim, ah, mas olha a situação que eu estou, você olha para sua vida e você pensa, gente, o começo é só o começo. Quando eu e Bia casamos, era cama, uma geladeira, um fogão, e um sonho. um sonho. Então, assim, o começo é apenas o começo. Acredite que Deus ele vai fazer as coisas acontecerem tudo no seu tempo e no momento certo. E saí da roça e conheci o extremo da roça e consegui chegar também no extremo do urbano, né? Nos maiores hotéis, nas maiores cidades, nos maiores públicos. Então, louvado seja Deus que eu fiz parte desses dois tempos Sim. que foram só de aprendizados e eu sou muito grata a Deus por Agora isso. vamos para a parte dos casamentos. Deus começou a prosperar e as coisas estavam fluindo. Casamentos e tal. E, gente, eu vou falar para vocês, eu já tive a oportunidade de ir com a Fafá em alguns. E ainda vai. E foi assim, você vê, não porque eu estou na sua frente, mas a Fafá ela tem um dom que é natural, Glória é a um Deus. Espírito Santo de Deus que contagia. Glória a Deus. E às vezes, eu lembro de um casamento que a gente foi, me lembra o nome? O Tauá. nome, Tauá. Tauá. Gente, foi um casamento. Foi um casamento não, eram Com 15 anos. 15 anos. E assim, Fafá cantava e eu saí, fui lá no banheiro e tal, e eu escutava as pessoas falando assim, meu, que unção, que presença, Deus é muito bom e tal. A partir daí, Deus começou a prosperar, as coisas começaram a acontecer. Como é que foi o Exato. processo? Porque ali você era uma nova convertida. Você estava começando na fé. Como é que era isso? Eu posso dizer que eu estava começando na fé porque foi realmente quando eu me firmei, né? Quando o mundo foi tirado de mim, assim, literalmente, eu falo Renúncia. na minha total. A gente precisa até frisar nessa palavra e nesse sentido, porque enquanto nós não renunciarmos, nada vai acontecer. Nada sai do lugar. Muitas das vezes a gente contesta Deus e diz, nada está acontecendo, nada está fluindo, por que que eu oro, por que que eu faço? Mas por quê? Está faltando alguma coisa. Deus ele não entrega a bênção quando nós não estamos ainda preparados. Então ele nos prepara. O que que nós vivemos? Por que que as dificuldades vêm, os desertos? Porque esse é o processo. E nós precisamos passar por ele desde o início até o final. Rapaz, se eu sou você em casa, meu irmão, eu tô assim. O Espírito Santo tá falando e você não tá Glória a escutando. Deus, glória a Deus. Continua, Fafá. Mas é isso. Então, o processo, ele precisa ser vivido. E não adianta parar no meio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se parar no meio do processo para apressar as coisas, você volta lá pro final da fila. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu quis apressar, eu queria logo, eu sabia que Deus tinha algo comigo. Mas eu queria logo, já, no meu tempo. Mas Deus tinha um tempo de cura para a minha vida. Eu costumo dizer hoje que muitas coisas que eu vivi me atingiam, me deixava triste, me deixava estressada, vi o desejo no coração de desistir. Mas por quê? Porque eu não tinha sido curada. Quando nós somos curados, nós não sentimos mais as pancadas, porque nós não nos importamos com o que é feito, com o que é dito. Porque Deus ele já limpou, já fez, já tratou. Cicatrizou tudo aquilo, você não tem mais. Agora é só viver o que Deus já terminou. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, hoje eu vou até citar o nome dele. Eu converso muito com um amigo, que é o dono da Scala Show, a orquestra que eu fiz parte, meu amigo Giva. E ele fala assim, que ele me conheceu de muitos anos. E ele fala, a pessoa com quem eu converso hoje, a sua áurea, a sua espiritualidade, o papo. Então, como ele me conheceu nas duas versões, ele fala com propriedade. E eu glorifico ao Senhor por isso, porque ninguém vive de casca, ninguém vive de máscara, meu irmão. A gente só consegue exalar aquilo que está na nossa essência, no nosso interior. Então, tomei uma decisão. Agiu E aí, quando eu tomei essa decisão, aí Deus começou a operar milagres na minha vida. Chegava tempos que eu dizia que não tem saída, não tem jeito. Deus entrava ali com providência, eu dizia, é só Deus para fazer isso. Então o ministério começou a fluir, eu comecei a trabalhar não só com casamentos, mas hoje nós fazemos o Dia do Evangélico de muitas cidades, nós trabalhamos com prefeituras.
Hoje nós temos um trabalho voluntário nas igrejas, porque obra, não se tem cachê para não. obra. A obra a gente faz. O cristão, ele é preparado para fazer a obra, para fazer o ID. E isso não se cobra. Nós temos um trabalho paralelo no segmento gospel, que quando nós estamos prestando serviço, seja num buffet, seja numa prefeitura, aí tem cachê. Fora isso, nós estamos aqui para fazer a Adorando, obra do Senhor. louvando. Sim, o ministério também está à disposição. Nós fazemos louvores em outras igrejas também, não é só no nosso ministério. Fazemos no meio de rua, na praça, com uma caixa de som, sem microfone. Aonde chamar, Onde nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Fafá. E aí, olha só como Deus é perfeito. E aí chega Nova Vida. Nova Vida chega na vida da Fafá e Literalmente. como esse ministério entrou no seu coração e fez com que você falasse assim, aqui é o local, aqui é onde eu quero. Porque, dando o meu testemunho, a gente, como o peregrino, anda por muitos lugares, Sim. né? E você vê muitas coisas, você observa muitas coisas, mas na nossa igreja, Nova Vida, como eu estava falando ontem para você, eu vejo sinceridade no coração das pessoas, Sim. da membresia. Sim. É um carinho que se tem, é uma adoração que se tem, que você... Enfim, como a Nova Vida chegou em você? Propósito. Voltamos de novo pro propósito. Propósito. Porque eu conheci a De Nova Vida porque eu fui convidada para... Eu acho que na época eu fazia um evento, não lembro se era acredito que era o aniversário da igreja. E eu fui convidada para fazer parte, aí veio a pandemia, acabou não dando certo, depois eu recebi outros convites. Papai, mas como você ficou? Primeiro, eu morei numa casa perto da minha mãe, que na época eu fiquei sem carro, e aí Deus prepara tudo. E aí, quem me dava carona para a igreja? O presbítero Gilvani Neto. Presbítero do meio. Rapaz, esse presbítero eu sei não. Então, Deus, ele Ô, preparou velho tudo. usado. Preparou tudo. E por ser a pessoa que me dava carona, para onde era que eu ia? Para De Nova Vida. Ele não é besta, ele não é besta. Né? A gente eu comecei, eu não fazia parte do louvor não, tinha Sim. só oportunidades. Eu fui ficando do louvor depois. E por que eu fixei? Porque daqui nasceu o ministério de Fafá Feitosa. Né? Como eu falei, os inícios dos casamentos, os primeiros Sim. convites. Então, o ministério, os músicos, nasceu daqui. Então, não teve outra. Aqui eu fiquei, aqui eu estou, e só quando Jesus voltar é que eu saio desta casa. E aí veio também a nossa bolinha Sim. aí que está chegando, que já está crescendo. Que a bênção foi completa, A né? bênção- A bênção foi completa. Hoje, para a glória de Deus, estou eu e o pastor Gilvan Filho à frente desse trabalho, o que não é fácil, não tem sido, e eu não trago isso apenas para De Nova Vida. Quem faz a obra de Deus tem sempre as suas dificuldades, as lutas, as perseguições, e onde quer que você esteja, isso acontece. Mas aqui é um lugar levantado pelo Senhor. Esse é um projeto do Senhor, esse lugar é do Senhor. É uma igreja que Ele preparou, então Ele está no negócio, o projeto é dele, nós estamos aqui só fazendo a vontade dele, aqui na frente desse trabalho, para a glória de Deus, pela graça e misericórdia dele. E como você falou, veio a nossa bolinha chegou em 2025, a nossa Maria Alice, a nossa promessa. Então, o que Deus tem feito nas nossas vidas é só Ele que faz. Ele é maravilhoso. Agora, Fafá, eu quero saber sobre Fafá Mãe. Como é a Fafá Mãe? Porque às vezes as pessoas conhecem a Fafá Cantora, né? A nossa preletora, conhece essa pessoa, mas esse lado, mãe de ser. Quem me conhece de perto, conhece a Leoa. Os meus 2 filhos, filho é bênção de Deus em qualquer circunstância. A Bíblia já diz, né? É a nossa herança, é a herança que o Senhor nos deixa. Mas os 2 filhos que eu tenho vieram assim em épocas. Eu costumo ler que o filho não vem quando nós queremos, e sim quando nós precisamos. Vocês já leram isso? É perfeito mesmo. Porque Ele vem para completar, sim, ele vem para te amadurecer. Aconteceu exatamente assim. Pedro Isaac tem 10 anos, vai fazer 11 anos em agosto, o filho da promessa.
O Pedro Isaac veio de forma prematura. O Pedro Isaac foi uma criança que ficou 30 dias numa UTI, entubado. O Pedro Isaac teve parada cardíaca. Foi uma luta muito grande pela vida dele. E até naquele momento o Senhor tinha um propósito. O Senhor, ele cobrava algo de mim que eu precisei fazer na época. O Senhor, ele falava nitidamente: você faz o que eu estou te mandando e eu vou tirar o teu filho do leito. Pedro Isaac, ele entrou no hospital dia 22 de agosto de 2014. Já era perto da época que você falou. Sim. Daquela turbulência, de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele nasceu dia 21, dia 22 deu entrada na UTI, o Pedro Isaac chegou com 16% de oxigênio, não tinha vaga. O milagre começou daí, porque quando Pedro Isaac precisou de uma UTI, nós ligamos para todos os hospitais, o pediatra dele ligou para todos os hospitais, não tinha vaga. Nós solicitamos uma UTI móvel e a UTI móvel chegava às 17h30 e o pediatra falou assim: papai, não espera, não vai dar tempo. E nós ligamos para o Juazeiro, para o São Lucas, a coordenadora disse: manda o bebê que se desocupar. Olha isso. Se desocupar. Sim, nós colocamos. Enquanto isso, ele fica no berço aquecido. O Pedro Isaac veio numa ambulância normal, com 2 enfermeiras com oxigênio manual. Chegou com 16% de oxigênio ao hospital. Eu cheguei 40 minutos após que a ambulância veio numa velocidade extrema. Eu vim atrás de carro, operada. Pedro Isaac, quando eu cheguei, Pedro Isaac já estava entubado. Mas sofá como se não tinha vaga? Deus já tinha providenciado. O São Lucas estava esperando umas máquinas que ia chegar 20 dias depois. Chegou exatamente no dia que Pedro Isaac chegou no hospital. E aí eles montaram uma UTI e o Senhor salvou a vida do meu filho. 3 dias depois, eu fui para a UTI do São Vicente com uma infecção generalizada. Então era meu filho em uma UTI e eu em outra. Meu Deus, e a cabeça como é que fica Sim. numa situação dessa? Você não sabe se preocupa com seu filho, se preocupa com Exato. você. Exato, foi uma loucura, mas acredite, Deus, ele já trazia uma paz para o meu coração, uma certeza tão grande de que aquilo tudo iria passar, que Deus tinha um propósito naquela situação e tinha. Quando chegou perto do Pedro receber alta, eu lembro da cobrança que o Senhor me fez. E eu falei: mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? E Deus dizia claramente: quando você fizer isso, eu tiro o teu filho daquele leito. Eu lembro que eu cheguei na porta do São Lucas e tinha uma mãezinha que fazia parte do mesmo quarto, tinha um bebê lá. Ela chorava muito, chorava, e ela abraçou comigo. Eu falei: meu Deus, meu filho morreu. E aí ela disse: não, eu perdi o meu filho morreu. O seu acabou de sair da UTI. Eu fiz o que Deus me pediu na noite anterior. No dia seguinte, Deus me devolveu o meu filho. E quem é entubado sabe que tem todo um desmame. Tem o tubo, depois tem o cipato, tem o halo. Né? Sim. Isaac, Abraão, faz o que eu estou te pedindo. Esse nome não é à toa, até o nome foi o Senhor que me faz deu. Todo sentido. E, resumindo, nesses 10 anos, Pedro é uma criança que desenvolveu asma, bronquite asmática. Pedro teve Covid 2 vezes. Pedro teve 50% dos pulmões comprometidos numa pneumonia. Foi luta, 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 luta. Mas quando nós chegamos num certo tempo, o qual o Senhor tinha prometido, tudo passou. Pedro é uma criança super saudável. Vocês conhecem o Pedro. É uma bênção de Deus. É um menino obediente. É um menino de Deus. É um menino crente. É um menino que ora. É um menino que louva. É, sim. Coração que ele tem. A energia. Sim. Ele é uma pessoa maravilhosa. 10 anos depois, vem Maria Alice. A bolinha. Quando eu fui me preparar para ter Maria Alice, eu recebi um diagnóstico de trombofilia aos meus 42 anos. Eu não tive esse problema com Pedro, onde a médica me deu 4% de chance de engravidar. E ela falou: quando você começar a tentar, você precisa, com 14 dias, fazer o teste, porque você precisa, o mais rápido possível, descobrir essa gestação para começar a tomar as picadinhas do amor que chamam na barriga, que do amor não tem nada. O povo romantiza muito o negócio, dói, aquele negócio dói. Mas eu tinha consciência de que eu precisaria tomar aquelas injeções todos os dias na barriga.
E aí, com 14 dias, Gilvan falou assim pra mim, vamos fazer o teste. Eu falei, faz o teste. Você não viu? A doutora disse que eu só tinha 4% de chance. E eu acho que essa criança nem vem, sabe? Porque realmente, aos nossos olhos, era improvável. Mas não sentia nada no corpo, tudo igual. Não, tudo igual, tava tudo tranquilo. E aí passou 14, 15, 16, no 17º dia, 17 dias eu falei, eu vou fazer. Gilvan veio, eu vou Ele fazer. insistindo. 17 dias da concepção e veio o positivo de Maria Alice. Meu amigo. E aí nós cremos realmente que era uma promessa, que era um projeto de Deus para as nossas vidas. Maria Alice, ela veio com um propósito, nós, a nossa família, sabemos qual, e Deus tem trabalhado na vida da minha filha desde o ventre. Maria Alice nasceu um pouco mais de 7 meses, veio de forma prematura, foi bem sofrido. Eu fiz 2 cirurgias em menos de 24 horas, que eu tive uma hemorragia interna. E apesar da prematuridade, Maria só ficou 7 horas no oxigênio. Maria Alice não precisou de Aquele UTI. ar puro. Sim. 2 dias. Nasceu uma prematura. Pulmãozinho totalmente prematuro. 2 dias depois nós recebemos alta. Para a glória de Deus. Maria Alice nasceu com menos de 2 quilos. 43 centímetros. Um pedaço de gente. E hoje... É pequeno. Hoje Maria Alice tá com 3 meses. Maria Alice tem mais de 6 quilos. Maria Alice tá com 51 É a centímetros. bolota, que eu chamo de bolota, que se vocês verem é uma bolinha. É o nosso presente de Deus. Maria Alice é a nossa bênção, é o nosso presente. Eu quero dizer para vocês Essa recompensa. que em meio a todas essas situações que o papai está nos contando, saiba que o nosso Deus, esse Deus que a gente serve, ele é o Deus que conhece o teu coração, sabe dos teus sonhos, sabe do teu íntimo. E como foi luta, não foi, Rafael? Mas essas lutas, elas fazem com que você amadureça, que você se fortaleça. As lutas, elas servem para nos fortalecer. Então, em meio a todo esse papo maravilhoso que a gente teve, eu me emocionei. Eu tenho que dizer que é uma história de fé. Gente, é o que representa isso daqui, nova vida. Sim. Ela escolheu uma nova vida. Jesus não disse que seria fácil, agora você vai ser mar de rosas. Não. Tem luta, tem batalha, mas nós somos mais que vencedores. E a gente sempre faz aqui, Fafá, é uma brincadeira. E eu vou fazer um bate-bola com você rápido. E Ai, Deus me ajude. uma palavra, Sou péssima nisso, viu? uma palavra e você fala uma palavra. Se você quiser continuar e falar uma frase, dá certo também. Tá bom? Então nós vamos seguir aqui com as palavras. Primeira palavra. Saúde. Maria Alice. Maria Alice. Faz todo sentido. Sabedoria. Sabedoria. Necessário. Necessário. Necessário e nós sabemos que ontem esse homem foi usado por Deus. Eu preciso ressaltar aqui isso no meio esse homem foi usado por Deus do início ao fim na palavra. Amém. Que o Senhor trouxe ao teu coração e falou comigo. Deus, ele falou comigo através da palavra que você trouxe desde o início da minha vida até hoje. Em cada palavra que aqui foi ministrada. E sabedoria é necessário, é essencial na vida de um cristão. Vamos lá. Amor. Jesus. Jesus é o reflexo de todo o amor que a gente precisa, né? Família. Cadê a nossa vida? A minha família se estende a toda essa congregação. Essa aqui é forte, hein? Saudade. Não chora não, senão não me aguenta aqui não, meu amigo. Às vezes eu costumo falar que em alguns louvores que a gente faz, que fala que nós temos saudade do céu. E como sentir saudade de algo que nós não conhecemos ainda? Nós sentimos saudade do céu, porque nós pertencemos ao céu. Nós somos de lá. Saudade do que eu não conheço ainda. Deus é maravilhoso.
e como ele é o princípio, o meio e fim, Jesus. Jesus. Tudo. Tudo. Jesus é o resumo de tudo. Jesus é o amor que foi plantado nos nossos corações. Jesus é a saúde que foi estendida a nós. Eu falo a mim e aos meus filhos, principalmente, que só Deus sabe o processo que eu passei quando o assunto era enfermidade. E jamais caberia nesse podcast todo o meu testemunho de todas as coisas da qual Deus me livrou. E para fazer um resumo, por conta desse nome tão forte que é sobre nós, Deus ele me curou de um câncer no fígado, Deus me curou de uma cefaleia grave no cérebro, Deus me curou de um rim direito parado, onde eu cheguei a fazer hemodiálise. E essas são as principais coisas, fora as demais. Deus trouxe de volta a vida dos meus 2 filhos, que nasceram de forma prematura e bem complicada. Então, Jesus, eu não vou dizer que ele é o resumo das nossas vidas, porque a palavra de Jesus não pode ser resumida a nada. Ele é tudo, ele é a extensão de tudo que nós vivemos. Jesus é a nossa vida, Jesus é o ar que respiramos. Jesus é maravilhoso. Fafá, eu quero que deixe uma mensagem para essas pessoas que estão tão emocionadas assim como acho que todos nós que estamos aqui. Uma mensagem de fé, uma mensagem que Deus toque teu coração para cada ouvinte, para cada pessoa que está nos assistindo. E essa pessoa às vezes está passando por coisas turbulentas. E eu acho que ninguém melhor para falar para elas o quanto Deus é poderoso. Nós temos vivido tempos difíceis, eu costumo falar isso. Mas a minha palavra hoje para o seu coração é: tome uma decisão. Quando nós falamos de amor, o que significa? Amor é um sentimento? Não, amor é uma decisão. Quando nós decidimos servir a esse Deus único, quando nós decidimos servir a Jesus, nós conseguimos amar, nós conseguimos renunciar, nós conseguimos liberar perdão, nós conseguimos pedir perdão, nós conseguimos ter realmente uma transformação de vida no Espírito Santo de Deus. E nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, eu creio que a maior dificuldade do cristão hoje é sobre as pessoas, é sobre os julgamentos, é sobre o que falam, é sobre o que dizem, é sobre o que acham. E eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor diz que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e que Ele conhece o teu coração, o teu íntimo e as tuas intenções. Então presta conta com o Senhor, vive para Ele, vive exclusivamente para Deus, sem olhar para um lado e nem para o outro, mas olha para o céu, porque o fim está próximo, o fim para quem vai ficar aqui, porque será o início de quem vai morar com o Senhor. E Ele está chegando. Amém, glória a Deus. E para a gente finalizar, eu só tenho a agradecer muito você por essa noite maravilhosa, por esse momento especial. E eu quero desejar muita gratidão do fundo do meu coração por você estar aqui, por fazer parte desse projeto maravilhoso. Amém. E para a gente finalizar, vamos falar junto assim, Nova Vida? Vamos. A gente olha para lá e manda bala. Tá bom, Fafá? Obrigado de todo o coração. Deus abençoe você e sua família, meu. Deus tem feito na sua vida. Amém. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Nova vida!